teu cuidado sobre todos que não tiveram seus problemas nesse tempo. E pedimos que assim continuemos a sermos gratos, porque o Senhor tem cuidado e estará cuidando da gente. Independente das circunstâncias, mesmo que a gente sofra dificuldades, que a nossa confiança possa estar em Ti, e nós te agradecemos, porque o Senhor é bom o tempo todo e é muito bom. Recebe o louvor, a gratidão do nosso coração, junto com tantos que nos acompanham nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ter o nosso momento de estudo bíblico agora com o nosso irmão Charles. Nós vamos trocar a nossa ordem hoje. E primeiramente vai ser então com o irmão Charles o nosso estudo, e depois vamos ter o nosso momento especial com o pastor Cláudio. Por favor, fique à vontade. Uma boa noite a todos. Um grande privilégio podermos estar juntos e podermos estudar a palavra de Deus, olharmos para ela e termos as instruções necessárias para a nossa vida como igreja, como pequeno grupo e como cristãos. O tema de hoje é um tema complexo, um tema grandioso, emoções, e a minha pretensão não é fazer nenhum tratado psicológico nem acadêmico disso, até porque o assunto ele é bem amplo mesmo. Emoções no sentido amplo do termo tem muito a ser dito. Portanto, eu quero me ater às emoções e o que a Bíblia ensina sobre elas. Eu peguei uma definição breve de emoção, e o dicionário dizia que é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. Vivenciar emoções é muito pessoal, elas podem ser sentidas de forma diferentes por cada pessoa. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. De acordo com a emoção vivida, pode acontecer reações físicas como alteração da respiração, choro, vermelhidão e tremores. Então, essa é uma definição do dicionário retirada do conteúdo de pesquisa sobre emoção. E eu gostaria de agora, dando essa breve definição de emoção, seguir com vocês orando, para nós termos a direção de Deus para esse estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, que grande privilégio podermos ter esse momento diante da Tua Palavra, também guiados por Teu Espírito, de maneira a sermos instruídos por ela. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas e nos ensina a ter uma vida piedosa, uma vida de pleno arrependimento e caminhada contigo. Portanto, nos ensina sobre as emoções e, acima de tudo, eu clamo a Ti que Tu transforme as nossas emoções através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Que possamos ter emoções que Te agradem, emoções transformadas e que refletem uma vida de comunhão e relacionamento contigo. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na breve introdução antes da oração, emoção ou emoções tem muito a ser dito, né? O assunto é muito amplo. E se a gente fosse buscar alguma forma de entender o que isso significa no nosso interior, nós teríamos que fazer mais de um estudo, né? Portanto, eu vou tentar caminhar no sentido de que a gente consiga refletir, se autoexaminar, por causa da diversidade das emoções de uma pessoa para outra, né? Alguns fazem diferenciação entre emoção e sentimento, né? Seria a emoção uma coisa e sentimento outra. Alguns estudiosos trazem as duas coisas juntas, né? Geralmente, como a gente vai ver no estudo, na Bíblia, emoção e sentimento caminham quase que de mãos dadas, né? Mas para a gente poder iniciar o estudo e poder entender como funciona isso na Bíblia e com a gente, essa relação das emoções, eu vou tentar que a gente consiga se autoexaminar por meio de algumas perguntas iniciais. Por exemplo, como é que eu e você, nós reagimos diante das adversidades da vida? Por exemplo, das adversidades até mínimas, assim, por exemplo, quando a gente vai atravessar a faixa de pedestre e o carro que vem vindo não para a gente atravessar. Que emoção surge nesse momento e como você reage a isso? Ou, por exemplo, quando você ouve alguma coisa que você não gosta na televisão, talvez em algum ambiente de relacionamento, como é que você reage a isso, né? Isso que acontece dentro da gente, diante das adversidades, dos embates da vida, nos relacionamentos,
Isso é chamado de emoção ou emoções, né? São as reações, as sensações que acontecem diante dos fatos cotidianos. Uma outra pergunta para fazer um autoexame pessoal, uma autorreflexão, seria o que você e eu pensamos e sentimos sobre nós mesmos, né? Como nós nos vemos. Por exemplo, alguns estudiosos também dizem que a maneira como a gente é educado, como a gente é criado, como a gente teve a nossa vida na infância, também reflete a nossa vida emocional na vida adulta. A maneira como a gente se vê, aquilo que a gente pensa de nós mesmos, né? Aquilo que nós sentimos sobre nós mesmos, também são emoções boas ou más, né? Positivas ou negativas, no sentido de que isso tem uma influência na nossa vida, na nossa saúde, inclusive, não é mesmo? Se nós temos uma autoimagem, uma autorreflexão, um autoexame muito negativo, isso gera determinadas emoções, né? Se nós tivemos uma boa criação, por exemplo, fomos bem educados, tivemos um bom relacionamento com pais e irmãos, consequentemente, né, podemos dizer assim, salvo as exceções, a regra, nós vamos ter emoções melhores na vida adulta. E assim por diante. Por isso, o leque do assunto é muito grande. Uma terceira pergunta seria: o que eu e você achamos que a maneira como nós fomos educados e vivemos, como eu já disse, né, por nossos pais, interfere hoje em nossas emoções? Recentemente, aí na mídia, todos devem ter acompanhado, acredito eu, casos de crianças com 10 anos passando por situações difíceis de estupro, até por parentes, né? Existem coisas extremas, mas a reflexão que se tem que emoções isso vai gerar nessa criança numa vida adulta, não é mesmo? Que emoções uma pessoa, enquanto adulta, tem quando teve um relacionamento difícil com seus pais, né? Então, é por isso que a introdução dessa mensagem, ela se baseia nesse autoexame, né? Que emoções surgem do seu coração ao você se lembrar da sua infância, por exemplo, né? Que emoções surgem quando você se olha no espelho e isso te traz reflexões sobre a sua vida, né? Então, tudo isso são coisas que produzem emoções boas, ruins, e tudo isso interfere no seu dia a dia. Mas, como eu disse no começo, a minha intenção não é de nenhuma forma fazer um tratado emocional ou psicológico, definir isso de uma forma acadêmica, até porque devem ter pessoas bem mais inteligentes que eu que poderiam definir bem melhor o que são emoções. Por isso, o meu olhar nessa noite é nós olharmos sobre o que a Bíblia diz sobre as emoções, né? Esse seria o primeiro ponto. E é interessante, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, nós somos criados, em Gênesis diz isso, né? Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso é interessante, porque criados à imagem e semelhança de Deus, e nós, como seres emocionais, vemos um Deus na Bíblia que também gera emoções. E, meus irmãos, como a gente fica surpreso com as emoções que Deus apresenta na palavra de Deus. Como eu vou usar aqui um texto de Isaías, capítulo 30, versículo 18 e 27, em 2 versículos nós vamos ver um turbilhão de emoções de Deus. Acompanhem comigo. Isaías 30, capítulo 30 de Isaías, versículo 18 e depois o versículo 27. Serão só esses 2 versículos. E vejam quantas emoções surgem do coração, da boca de Deus. Contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes todos os que nele esperam. Versículo 27. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas, e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira, sua língua é um fogo consumidor. Irmãos, queridos irmãos, reparem comigo que em 2 versículos nós temos Deus apresentando diversas emoções. A emoção de transmitir bondade, a emoção, o sentimento, poderíamos dizer assim também, de compaixão, né? O sentimento de justiça, a emoção inflada de um Senhor que preza pelo que é correto, pelo que é justo, né? Um Senhor irado, uma emoção de ira, com o profeta declarando isso como que em chamas, como em densas nuvens de fumaça, né? Uma emoção forte presente do Senhor. E esse é o nosso Deus. Por isso que nós, como criaturas, a imagem e semelhança de Deus, também somos seres emocionais. Mas aí começam
as diferenças, na verdade, param por aí, aí começam o grande problema. Houve a queda, como também nós vemos em Gênesis capítulo 3. E isso também distorceu o campo das emoções. Nós não conseguimos, muitas vezes, ao longo da vida, lidar com situações, porque também as nossas emoções precisam ser regeneradas pelo Espírito Santo. E somente o Senhor Jesus fazendo isso na nossa vida pode nos trazer emoções saudáveis, ou essas emoções serem restauradas ao longo da vida. Nós não temos tempo aqui para fazer um estudo completo sobre todas as emoções. Eu extraí 5 delas para o primeiro ponto. A primeira que eu separei, ela é interessante e é uma emoção bastante que apresenta extremos, né? A alegria. Um coração alegre, ele é mais forte, mais preparado para enfrentar os desafios da vida, não é mesmo? Mesmo que passemos momentos difíceis, podemos experimentar a alegria maravilhosa de Deus. É interessante que a gente observa a alegria em alguns personagens da Bíblia. Um exemplo deles, dos muitos que nós poderíamos usar, é Paulo e Silas na prisão. Eles estão com os pés no tronco e com as mãos também, né? E foram severamente açoitados. Isso está em Atos, né? A descrição, a narrativa. E eles estão, a metade da madrugada já, louvando a Deus. A Bíblia diz que eles estão alegres. Como é que pode isso? Essa emoção de alegria, depois de ter apanhado severamente, né? E uma situação desconfortável você ter alegria, quando o normal é você ter uma outra emoção, dor, tristeza, enfim. Mas interessante que a Bíblia vai nos dizer exatamente isso. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, mesmo Paulo nos diz que nós devemos nos alegrar sempre no Senhor. Né? Novamente, ele disse, novamente direi, alegrem-se. Né? Então, esse sentimento de alegria, devido à queda, ele está, a nossa emoção, né, da alegria, ela está unida ao cotidiano no sentido de que ela revela algo que nós estamos passando. Por exemplo, se alguém sente dor, ele não vai sorrir, não é mesmo? Ele não vai ter alegria no momento em que pisaram no pé dele, né, ou esmagaram o seu calo. Mas o que a Bíblia está ensinando sobre a emoção da alegria, sobre o sentimento da alegria, é exatamente o oposto. No Senhor, nós podemos sentir alegria, mesmo em meio a situações que podem nos gerar dor e tristeza, como nós vemos nos exemplos bíblicos. Uma outra emoção que eu separei, e ela também é muito contundente, é a angústia. A angústia é interessante, porque as muitas dificuldades da vida podem nos angustiar, não é mesmo? E a angústia, ela é um sentimento opressor, depressor, né? Quem sente angústia geralmente quer ficar recluso ou sente bastante desconforto emocional. Mas isso é outra coisa que está bem em contraste com a palavra de Deus. O salmista Davi é magnífico, em muitos salmos, eu separei um apenas, o Salmo 120, mas ele exclama essa reação da angústia que ele sente, de maneira diferente da que comumente a gente iria reagir. Ele diz no Salmo 120, eu clamo pelo Senhor na minha angústia e ele me responde. Ou seja, a angústia que Davi está sentindo não gera nele uma emoção no sentido de recuar. Né? Ele não recua, ele não escapa, bem pelo contrário, ele se posiciona, clama ao Senhor no sentimento de angústia dele e aguarda a resposta do Senhor. É interessante o posicionamento da palavra de Deus diante das emoções. E porque no cotidiano a angústia geralmente vai gerar o oposto, não é mesmo? A gente nem vontade de clamar muitas vezes tem. Mas essa é a direção que a palavra de Deus nos dá com a emoção da angústia gerada entre nós. Nesse momento, devemos clamar ao Senhor. Uma outra emoção é a emoção aliada da confiança, né? A confiança é um sentimento emocional que gera segurança, né? A confiança é a firme convicção, podemos dizer a certeza, a fé, né? Quem confia, confiança, né? Coloca fiança naquilo que acredita, ela também traz esse sentimento de que não, está certo o que está acontecendo. Provérbios, capítulo 3, no versículos 5 e 6, nos dão uma outra visão da confiança. Geralmente, a emoção humana que se apega à confiança, ela geralmente é colocada em algo que a gente tem como correto, como certo na nossa vida, né? Ou seja, eu confio em algo ou alguém que me passa essa confiança, não é mesmo?
Então eu confio porque estou tendo certeza que isso ou aquilo vai dar certo, ou vamos chegar no lugar em que queremos, por meio dessa confiança que está depositada em você. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá uma outra direção para a confiança, para essa emoção de confiar, né? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que nós devemos confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar em nosso próprio entendimento. Devemos reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, os nossos caminhos, e Ele endireitará as nossas veredas. Eu coloquei na terceira pessoa, ele está no primeiro versículo, para nós podermos parafrasear aqui, né? Então, nós devemos confiar no Senhor mesmo quando não enxergamos nada. Mesmo quando a emoção caída do nosso coração nos diz outra coisa. Quando devemos fugir para buscar os meios necessários para então termos confiança, a palavra de Deus nos ensina a confiarmos no Senhor de todo o nosso coração e não no nosso próprio entendimento. Interessante, né? E um sentimento que eu separei aqui, ele, na minha opinião, é um dos mais controversos, na verdade, que é o sentimento, a emoção da ira. A ira, ela é extremamente... a palavra que eu usei, controversa, no sentido de que como pode ela ser tão diferente daquilo que vemos na palavra de Deus? Porque um dos textos que eu separei foi o texto de Provérbios 29:11, que diz que o tolo é que dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Ou seja, a instrução da palavra de Deus é no sentido de que aquele que tem o conhecimento de Deus, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, ele domina a sua ira, né? Quando algo externo lhe provoca a ponto de ele se irar, ele consegue dominar essa emoção. Mas isso é o oposto do que a gente vê à nossa volta no mundo moderno. A gente vê muito isso no trânsito, por exemplo, em jogos de futebol, entre casais que não se dão tão bem. A ira, ela aflora, né? No sentido de quem se ira, não nem tentar muitas vezes controlar isso, dominar isso, mas reage muitas vezes até provocando o extremo, a morte, uma briga violenta, enfim. E a instrução bíblica é que nós devemos nos dominar. A emoção da ira gerada em nós, ela deve ser contida, nós devemos lidar com isso, até porque, como diz em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, a ira não produz a justiça de Deus, né? Ela não produz o que Deus agrada. Então, como vimos até agora, em 4 das emoções geradas em nós, todas elas têm uma conotação diferente na palavra de Deus. A palavra de Deus dá uma direção a como devemos agir com nossas emoções, a como devemos lidar com as nossas emoções, e elas, por obséquio, são diferentes do que vemos à nossa volta na maioria dos exemplos, não é mesmo? E o último exemplo de emoção, de sentimento gerado em nós, que não poderia ficar de fora dessa lista, é o amor. O amor, ele é a força mais poderosa, né, do mundo. Ele é o elo que liga as pessoas umas com as outras e com Deus, né? E o verdadeiro amor, ele não depende de quem recebe amor, né? A pessoa que ama, ela decide amar, ela ama por meio de uma decisão. Não existe um amor igual ao amor de Deus, né? E dos muitos textos que eu, durante a pesquisa, observei que poderíamos usar do amor, eu separei um que fala do amor num sentido amplo, né? Que são as palavras do próprio Senhor Jesus em João, capítulo 13, nos versículos 34 e 35. Jesus nos diz assim, ele disse isso aos seus discípulos, né? E por consequência a nós também. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Esse, na verdade, é a emoção, na minha opinião pessoal, a mais difícil de lidar. E é a mais clara que o Senhor Jesus nos traz, no sentido de desafio emocional, na minha opinião. Até porque, como ele disse no versículo 35, nós seremos conhecidos por essa emoção do amor, por esse sentimento do amor. No sentido de que se nós não nos amarmos uns aos outros, nós não seremos conhecidos como discípulos dele. O fato da ligação entre nós ser o elo do amor, né, ele traz essa ideia de que nós estamos aprendendo de Jesus a amar, aprendendo com Jesus a como amar. É por isso que ele coloca que nós devemos amar uns aos outros como ele amou. A medida é a dele, né? Ou seja, um amor de decisão que não depende do outro, no sentido de que é incondicional, né? Eu escolho amar, porque Jesus me amou muito mais do que, muito antes do que eu já tinha nascido e muito
né? Não há meio de se medir o merecimento, nem há merecimento algum em ser amado, né? Por Jesus, porque ele nos amou incondicionalmente quando ainda éramos pecadores, estávamos separados de Deus, caídos, né? Então, o amor que a gente vê na Bíblia, a emoção gerada pelo amor, o sentimento do amor, ele é muito diferente do que está à nossa volta. Nós vemos no mundo moderno, no mundo atual, no nosso contexto, que vivemos um amor que ele é linkado por quase que uma troca, né? Eu te amo porque você é bonita, ou porque você é legal, ou porque você me fez um bem. Quando, na verdade, o ensinamento bíblico é o oposto disso. Isso é um desafio para todos nós, né? Porque lidar com isso é abrir mão, muitas vezes, do que se sente para colocar o sentimento do amor no centro do coração. Isso aprendendo com Jesus, por causa do Jesus e nele, né? O segundo ponto é como a Bíblia ensina e nós lidarmos com todas essas emoções. Eu citei 5 aqui no primeiro ponto, mas a gente entendeu que elas são diferentes daquilo que a gente vê no mundo. A emoção que a Bíblia traz, ela é diferenciada. Então, como a palavra de Deus nos ensina a lidar com isso? Então, como é que nós transformamos ira em domínio próprio, o amor no amor que Cristo ensinou e assim por diante? É interessante quando a gente olha para Jesus, para o próprio Senhor Jesus, quando ele esteve na Terra. Eu acho que, na minha opinião pessoal, ele é o exemplo para todas as coisas na vida cristã, né? Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós temos o exemplo perfeito em qualquer área da nossa vida, seja na conduta, na ética, e não seria diferente na área das emoções. O Senhor Jesus, ele foi exemplo perfeito de como lidar com as emoções, sendo homem, né? 100% homem, 100% Deus, as duas naturezas. Ele, como homem, ele teve emoções como nós temos, e teve que lidar com elas também. A palavra de Deus deixou isso claro nos evangelhos. Então, a maneira como Jesus nos traz essa ideia, por exemplo, em Marcos 12:30, ele diz que nós devemos amar a Deus com todas as nossas forças. O primeiro mandamento, né, o mais importante, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, ou seja, com todo o nosso ser, nós devemos amar a Deus. Então, as emoções entram nesse todo, né? O nosso ser deve amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu não devo ter o sentimento, a emoção do amor por algo que seja maior do que Deus dentro do meu coração. Então, já Jesus começamos a observar isso já no ensino de Jesus como o primeiro maior mandamento. Jesus, ele não reprimia, o Senhor Jesus, ele não reprimia suas emoções, né? O Evangelho afirma que Jesus expressava as suas emoções. Um dos grandes exemplos disso foi o sentimento, a emoção da ira que ele teve dentro do templo, né? Quando ele chega no templo, em Lucas 19, no capítulo 19 de Lucas, retrata a cena de ele chegando no templo e vendo um comércio ali generalizado de pombas e todo tipo de animais. Jesus faz um relho de corda e sai descendo a ripa em todo mundo ali, no bom sentido da palavra. Até porque ele expressou a sua ira e não foi de forma pecaminosa, né? Então podemos dizer que Jesus, ele não reprimiu a emoção da ira, mas ele não pecou ao usar ao expressar essa emoção. Fez da maneira que tinha que ser feita, correta, né? Usando da sua emoção de uma maneira saudável. Jesus também, isso é impressionante, sempre isso me chama muito a atenção, né? Ele não agia dominado pela emoção, bem pelo contrário. Um exemplo disso foi no Jardim do Getsêmani, né? Em Mateus 26. É interessante que as emoções ao extremo ali, suando gotas de sangue diante da morte, esperando os seus algozes virem algemá-lo para levá-lo até a cruz, né? Diante do Sinédrio primeiro e depois a cruz. Com todo esse turbilhão de emoções, Jesus consegue se levantar, retornar aos discípulos e dizer para eles: olha, vigiem, orem, né? Porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, não era a emoção que conduzia a vida de Jesus. Ele tinha emoções, elas estavam à flor da pele, mas ele lidava com elas, levando elas a Deus em oração e dominando elas pelo poder do Espírito que nele habitava, que também habita naqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador. Um terceiro e último ponto é que Jesus reconhecia as suas emoções, né? Isso é interessante, um texto que eu separei, que está lá em Mateus 17, quando ele chega numa cena e os discípulos não estavam conseguindo expulsar o demônio de um menino. E o pai comunica a Jesus, olha, estão tentando expulsar, o meu filho já
quase morreu diversas vezes, o demônio está matando ele. E o que Jesus diz é interessante, porque ele expressa uma emoção de desconforto diante dos discípulos. Ele diz, até quando terei que suportá-los, né? Até quando terei que aguentar vocês, poderíamos parafrasear assim. Então ele demonstra o comportamento incrédulo dos discípulos por meio de uma emoção, né, que não é pecaminosa, foi uma maneira de expressar, de expressão da sua emoção de descontentamento diante de uma ação que não acontecia por parte dos discípulos e que deveria já estar acontecendo, né? Agora sim, caminhando para a conclusão, aprender a dominar as emoções é algo que precisa ser trabalhado dia a dia. Isso é uma constante. Nós não temos na Bíblia uma receita, né? Nós não temos na palavra de Deus uma receita de bolo, um passo a passo de como lidarmos com as nossas emoções. Não temos um texto que diz, olha, quando você se irar, né? Você deve contar até 10 ou deve tomar um copo de água, e não existem esses tipos de dicas. O que eu separei aqui está lá em Gálatas, capítulo 5, eu vou citar o contexto do texto do capítulo 5, porque o que Paulo está ensinando ali é o andar no Espírito, né? Como meio de subjugar a carne, como meio de dominar os desejos da carne. E nos desejos da carne nós podemos colocar as emoções. As emoções é algo da natureza humana, não é mesmo? Então nós podemos dizer sim, que andando no Espírito, nós podemos subjugar as nossas emoções de maneira a dominá-las e exercê-las para a glória de Deus, né? Ter emoções como Jesus teve, e sem ter esse domínio das emoções em nossa vida de maneira que nos leve a pecar. Mas lembrando que isso não é uma tarefa para hoje e para amanhã, é uma tarefa para o resto da vida. Muitos de nós têm problemas em determinadas áreas emocionais, uns mais do que outros, talvez isso caminha junto com traumas, caminha junto com sentimentos que foram gerados por terceiros ou por situações da vida. E como eu disse, o objetivo aqui não é fazer um aconselhamento psicológico nesse momento, mas dizer nesse estudo o que a Bíblia ensina no seu contexto, a maneira correta de lidarmos com nossas emoções, que eu tenho aprendido a observar a palavra de Deus. E dessa forma, andando em espírito, que é, em primeiro lugar, ter fé em Cristo, entender que Jesus é o Filho de Deus enviado ao mundo, porque o Pai amou o mundo de tal maneira, né, que fez isso, enviando o Filho, para que todo aquele que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, dessa forma, nós somos capacitados a termos um relacionamento com Jesus que acontece por meio da oração, do estudo da palavra, da comunhão com a igreja, e muitas vezes essas coisas são negligenciadas. Por isso fica o alerta, fica a dica. Não negligenciemos, não deixemos de lado as disciplinas espirituais, como Paulo coloca muito bem nesse tipo de linha, né? A maneira que nós entendemos que devemos ser transformados pelo Espírito, a termos uma vida de emoções transformadas e cada vez mais santificadas, é andando no Espírito, é buscando o Pai, é se dobrando na angústia, nos momentos de ira, nos momentos onde falta confiança, nos momentos onde nos sentimos tão incapazes de amar até mesmo quem é fácil de ser amado, quem dirá um inimigo. E nós precisamos do Senhor Jesus, nós precisamos do Espírito Santo em nossa vida, para que possamos ter emoções transformadas e sentimentos que louvem a Deus ao invés de entristecê-lo. Amém? Gostaria de orar, encerrando o estudo, e depois nosso querido pastor Cláudio estará assumindo a dianteira. Senhor Deus, eu te agradeço, porque tu és um Deus que expressa as emoções. Como vimos em Isaías, tu és um Deus de emoções, as mais diversas, como vemos o Senhor Jesus expressando também suas emoções sem pecar. Ele não teve pecado por meio da sua vida emocional, mas teve uma vida que te honrou por meio das emoções. O mesmo nós clamamos a ti. Por isso, tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia, muitas vezes, por causa de nossas emoções pecaminosas. Pecamos ao nos irar, pecamos ao ter ódio ao invés de amor, pecamos na falta de confiança em ti, pecamos quando na angústia buscamos outras coisas ao invés da tua presença. Pecamos, Senhor, tantas vezes emocionalmente. Nos perdoa por isso. Nós confessamos isso diante de ti. E, Senhor, nos capacita, nos habilita a andar no Espírito, a não negligenciarmos, a não deixarmos de lado a comunhão contigo, a busca
pela tua presença, a comunhão com os irmãos, a comunhão com a igreja, com os pequenos grupos, em oração no devocional particular, nunca de forma religiosa para ter um resultado, mas de forma intencional dentro do relacionamento contigo. Isso eu clamo para cada um de nós, suplico a Ti, Senhor Deus, tem misericórdia e nos capacita a ter emoções transformadas, regeneradas pelo Espírito e que Te agradem acima de tudo, que contribuam para o crescimento do reino. Abençoa, Senhor, o restante desse encontro de pequenos grupos, abençoa também o restante da semana e que tudo seja feito para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, nós vamos cantar mais um pouquinho, enquanto estamos nos ajeitando aqui para um bate-papo com o pastor Cláudio. E diante daquilo que nós ouvimos, do estudo que o Charles nos apresentou,